Fala galera, eu sou o Paulinho V8. Pessoal, hoje o vídeo é um tratorzinho. Estou preparando aqui, pessoal, o tanque para colocar um retorno e um dosador, pessoal, regulador de pressão. Aqui eu já estou colocando ele, ó. Ele vai sair com 4 bar e meio. Essa bomba grande ali, a bomba tá ali, tá aqui em cima a bomba. Ó, a bomba tá na ponta desse cano. Deixa eu ver onde é que eu coloquei a bomba. Tá aqui. Ah, é lá, tem um parafuso na ponta. A bomba tá ali. A bomba larga uns 7 bar. Então agora vai sair com 4 bar e meio. Porque ele tá meio embaralhando na lenta. Daí a gente tem que estar desligando a bomba lá no botão toda hora pra ele não afogar. Então nós vamos botar esse regulador de pressão, dosador, ele vai diminuir a pressão, vai parar de meio afogar. Ficar uma lenta mais parelhinha. Ele já vem pré-regulado com essa pressão. Daí ele vai ficar de pezinho aqui, vai subir pra cima aqui, ó, pessoal. Ele vai vir aqui, ó. Ele vai vir, ó, tá. Vai vir pra cima aqui, ó, vai ficar logo aqui embaixo, ó. E daí vai vir aqui, pessoal. Eu tô filmando de perto porque ele é sozinho aqui, é difícil de filmar e focar. Ó, daí vai ir aqui com essa manga de alta pressão. Deixa pra lá mesmo, pra não derramar a gasolininha. E aqui, pessoal, eu furei e cortei rosca, pessoal, ó. Cortei rosca aqui, ó, pra botar esse nípel aqui, pessoal, ó. Essa conexão aqui, ó. Se consigo rosquear essa com a mão. Trocar de mão aqui. Colocar a mão direita aqui. Já tá ficando escuro aqui, pessoal. Eu tô sem óculos. Aqui, ó, bem certinho a rosca. Pessoal, comprei esse dia um jogo de completo de tarraxa e macho. E daí, inclusive, veio esse macho aí, dessa rosca que eu precisava. Casualmente, já ocupei, já você pagou o joguinho. Já você pagou o joguinho de macho. Eu vendo todas as medidas. Aquelas fininhas ali para fazer rosca em carburador. Que acho que vem até 10 milímetros, mais ou menos. 12 eu tinha já. E as tarraxas não tinha nada. Tinha uma ou duas só. Aí eu joguei tarraxa. Bem baratinho isso aqui, pessoal. Bem baratinho. R$69 esse jogo aí. É muito barato. Mercado Livre. Muito barato. Aqui, ó. A tampinha dele. Aí, ó. 40 peças. 40 peças. Já me serviu. Já você pagou. Mas deu certinho. A rosquinha certa da conexão que eu precisava. Agora o que trabalhar mais é lucro. Mas enfim, pessoal. Agora eu vou estar fixando. Comprei as braçadeirinhas. As braçadeirinhas novas. Daquelas próprias para que não fecha, né? Daquelas, não é que nem aquelas de botijão de gás, ó. Essa aqui não tem problema, não dá vazamento. Colocar as braçadeirinhas, ligar tudo aí, ligar essa manga de caque, onde é que ela tá aqui, eu já botei uma outra nela, já botei uma grossinha daquelas nela, de alta pressão para ligar aí, cortar no tamanho e vai dar certo. Depois a gente voltamos aí para ver como é que ficou o funcionamento dele com o regulador de pressão do V6zão monstro. E pessoal, já instalei o regulador de pressão ali, ó. Bem fácil, as mangueirinhas foi fácil, com braçadeirinha nova, as manguinhas macia. Na medida certa foi fácil, não deu vazamento, nada. Porém, eu já tirei aqui, como vocês podem ver. Pessoal, eu instalei o regulador de pressão, liguei o motor, piorou, pessoal. Agora que, teoricamente, não era para acontecer isso. Ele é um regulador de pressão fixo em 4 bar e meio. Não tem
não tem parafuso regulável aqui embaixo. Ele é ajustado para Ranger 4,5. Porém, eu coloquei ele aí, pessoal, e agora piorou. Agora, se não deixar a bomba desligada, ele dá uma ligadinha e desliga, tá? O trator pega o e-mail, pega afogando, com a bomba desligada. Se ligar a bomba, afoga que afoga o trator e enche de fumaça preta. Daí tem que ligar muito, milésimo de segundo, ligar e desligar para conseguir manter sem desligar. Então piorou, não funciona com esse regulador de pressão. Daí eu olhando aqui no Google, tem motores desse V6 que diz que é, em vez de 4.0, 4 bar e meio, é 2 bar.7 os primeiros. E esse aqui, acho que o caso é esse. Ele deve querer trabalhar com 2 bar.7, por isso que piorou provavelmente. E daí, pessoal, eu procurei nas minhas coisas, sabia que eu tinha, mas não sabia certo onde que estava e queria botar um novo. Aí eu tenho um regulador de pressão ajustável. Já pesquisei no Google, pode ser aplicado aí para esse motor poder ser ajustável. Quanto mais eu flochar aqui, ele diminui a pressão. Então eu deixei bem baixinha para funcionar na lenta e para eu ajustando. E qualquer coisa eu coloco o relógio de medir pressão aqui para deixar em 2.7. E acho que vai ser esse o caso. Mas daí, pessoal, para esse aqui, como vocês podem ver, ele tem só uma entrada e uma saída, não tem um retorno, seria um retorno no caso, mas não tem aqui, ó. Então, eu vou deixar aquele ali, ó, ali para estar dando retorno a hora que esse aqui diminuir e colocar esse aqui, ó. Esse aqui na saída que vai para a linha de pressão, ó. Então, quando der pressão demais aqui, vai voltar pelo retorno ali. Porque eu não tenho como colocar só esse aqui porque não tem retorno, aí vai comprimir demais. Então eu deixo aquele ali, poderia colocar um T aqui. Mas já que se ele faz a função de um T, eu vou deixar se funcionar bem. E vou estar fazendo essa tentativa aí, pessoal, de colocar esse aqui agora. Eu acho que vai dar bom, vai dar certo. Pessoal, já instalei a outra reguladora de pressão aqui no trator. Agora eu vou virar a câmera para vocês. Aqui, ó, pessoal. Aqui tá essa outra que é 4 bar e meio que ficou afogando. E aí coloquei essa outra regulável ali. Pois talvez eu vou mudar de lugar, né? Só para teste e coloquei ela aí na manga da que deu. E daí agora eu vou colocar, pessoal, o relógio. Ele pegou uma tinta aqui, tá meio apagado, mas dá pra ver. Vou colocar o relógio em paralelo ali para ver que ajustar a pressão. Mas assim direto, pessoal, eu liguei, ele tá afogando que tá louco. Até tá acontecendo o seguinte: pode fechar, desligar a bomba elétrica. De tanto que ele afogou, dá para desligar a bomba elétrica e o trator fica funcionando por o tempo que quiser. Então eu julguei o seguinte, pessoal, aí nesse caso. Passou tanta gasolina pro kart que o motor tá funcionando, puxando o óleo com gasolina do kart e funcionando assim. E daí embola tudo o funcionamento, fica tudo falhando, tudo estranho, dando estouro. Ele tá puxando, funcionando com a gasolina do kart. Pode fechar a torneira do tanque aqui, que tem uma torneira aqui, desligar a bomba e ainda fechar a torneira aqui. Ele fica funcionando tudo estranho. E fumaça preta, ele tá funcionando com a gasolina do kart. Agora eu vou soltar o óleo para trocar o óleo e colocar o relógio aqui para acho que tem que ser 2.7 bar para esse motor V6. Tem uns que é 4.5 e esse acho que vai ser 2.7 bar. Eu vou botar o relógio para ver e vamos soltar o óleo dele, botar um óleo certo. Trocar o óleo dele de novo. Daí acho que vai dar certo. Consegui ligar certo também, pessoal. O temporizador no fio verde listrado de laranja ali para temporizar. Liga a chave agora, 2 segundos, ele gira a bomba, 2 segundos e desliga a bomba, só pressurizar. Quando o trator pega, identifica a rotação e segue ligada a bomba, como tem que ser.
Não vai precisar nem de chave ali, botão. E pessoal, daí eu devo estar fazendo isso. E agora, quando eu montei o motor do Chevette, tá aí montadinho, né? Agora tá esperando para ser lavado, para pintar. Só tirar a poeira mesmo. Não foi lá, esse motor foi desengraxado tudo, só tirar a poeira e lavar. Para pintar ele. E pessoal, daí eu tava montando o motor do Chevette e lembrei de uma história para contar para vocês. Como eu digo, eu tenho muita história para contar. Eu vou deixar o gravando aqui, vou sentar aqui no Corcel para contar uma história para vocês que eu lembrei. Eu montando regular da melhor maneira aqui com o suporte, montando o agora tem que virar a câmera aqui. Montando o motor do Chevette, eu tava lembrando de uma história que eu tenho para contar para vocês sobre Chevette. Então, pessoal, uma vez eu tinha um eu vou contar até para vocês sobre o que vai ser, ó. Pessoal, é sobre aqui, ó, uma tira de couro e essa braçadeira aqui, pessoal. A história que eu fiz no Chevette, no motor do Chevette. Só para dar um spoiler para vocês da história que é. Deixa eu ver se aqui foca. Tá, aqui foca. Então, pessoal, uma vez eu tinha um Fusca Azul 78. Eu tinha brincado ele numa Paraty. E daí, pessoal, esse Fusca, um cara lá me ofereceu pelo Fusca um Chevette 78 ou 79, não lembro, branco, para trocar pelo meu Fusca. Fusca era bom documento, transferia, e o Chevette também transferia na hora certinho, só que o Chevette estava com o motor fundido. E daí, pessoal, só que o Chevette estava no nome ainda de uma professora. O rapaz não tinha transferido para ele, porque estava com o motor fundido, não tinha como fazer vistoria. Daí, deixa eu virar um pouquinho o telefone, tá um pouquinho caído aqui. Que assim. Daí, tá, foi para lá e para cá, daí eu disse assim que eu brincava com ele, o Fusca pelo Chevette. Ele até era a guarda da rua, esse rapaz. Onde é que eu morava? Em Carazinho. Daí, fomos até só que a dona do Fusca, que tá no nome do Fusca ainda, é dele, mas tá no nome dela. Só transfere o Fusca, o Chevette, transferido na hora. Tem que ser na hora, não quer que fique no nome dela. Só que tá com o motor fundido, aí como é que vai fazer vistoria? Tem que o carro chegar andando. O carro tem que chegar andando. Daí, fomos até a casa dessa professora, para conversar com ela. O meu Fusca transferia na hora para ele. Daí, chegando lá, conversemos. Daí ela disse que não, disse definitivamente, não vendia, se não dava transferência, se não fosse para, não dava procuração, nada, tinha que transferir. Daí dá, mas então não vai dar o nosso brick, porque eu não tinha condições de, na hora, gastar com transferência e mais um motor. Daí eu disse. Daí ela disse assim, tá, mas para vocês fazerem o brick eu faço assim, ó. Você se vira com o motor do Chevette para funcionar, para reformar, para fazer a vistoria, e eu pago a professora que já não era mais dona, disse assim, eu pago a transferência para passar para ti, no teu nome. Daí eu topei. O rapaz, que nem tava no nome dele ainda, tá, beleza, fechamos. Daí conseguimos fazer o negócio. E daí, pessoal, daí eu peguei o Chevette, o motor tinha batido uma biela, parece que a quarta biela tinha batido. Abri o motor, tava quarta biela batida, estragou biela, tudo. E eu não tinha muita condição de fazer mesmo o motor na época. Ah, pagava aluguel, né, que eu morava. E pouco recurso. Daí eu disse, mas eu vou dar um jeito, vou usar a inteligência. Pessoal, sabe o que eu fiz? Aí que entra aquilo ali que eu mostrei. Eu peguei, pessoal, vou mostrar bem para vocês.
Eu digo, eu tenho que agora cumprir, né? Aprontar o Chevette para fazer a vistoria. E pessoal, o que que eu fiz? Abri o motor, tirei o quarto cilindro, tirei totalmente fora o quarto cilindro, tirei o pistão, né, no caso do bloco, tirei o pistão do bloco, os outros três estavam beleza, o motor que deve ter faltado óleo e agarrou, fundiu aquela biela. E daí foi usado muito tempo, não tinha como fazer nenhum trabalho no virabrequim de tirar o material e salvar, não dava, estragou até biela. Daí ia ter que fazer alojamento de biela e tudo. O que que eu fiz, pessoal? E tinha pouco tempo, né, para fazer vistoria. Tempo até que eu tirei, até que fizemos um negócio. Já tinha entregado o Fusca pro rapaz. Ah, e outra coisa, o rapaz ainda me voltou no brick, pessoal. Me voltou um aparelho de som 3 em 1 CCE na época. Consegui de volta ainda. E R$ 100 na época. R$ 100 era dinheiro, né? Que nem 1.000 hoje. Isso foi no ano 2001, 2002, por aí. Por aí, 2001, 2002. Então, pessoal, daí abri o motor do Chevette e o que que eu peguei? Pessoal, tive a ideia seguinte. Os outros três pistões estavam bom, o virabrequim. Peguei uma tira de couro, pessoal, só para exemplificar aqui no meu avental, né, que eu tenho já uma tira. Uma tira de couro mais ou menos dessa largura, por aí, e uma abraçadeira, pessoal. Quem é mecânico aí já sabe o que que eu fiz. E uma abraçadeira, pessoal, eu enrolei no virabrequim, só tirei a biela, pistão, fez sem nada. Enrolei no virabrequim, pessoal, uma volta assim de couro, encostei bem certinho, o tamanho certo, e coloquei uma abraçadeira sobre a lubrificação do virabrequim, pessoal. Então eu isolei esse cilindro, ia ficar em 3 cilindros, mas queimando bem os outros 3, que importaria chegar andando e o número do motor, né, que tava certinho. E daí fiz isso aí, pessoal, tirei o pistão, funcionei em 3 cilindros e ficou funcionando certinho, não baixou pressão, nada, porque tava fechado ali, né? Fechadinho onde é que sai a pressão da lubrificação do óleo. Em 3 cilindros, funcionou beleza. Não lembro se eu tirei o balanceiro de válvula ou não, deixei abrindo, porque não muda nada, não lembro daí. E fui lá, pessoal, fazer vistoria. Tranquilo, um pouquinho menos de força, né? 3 cilindros, mas não dá nada. Fui lá, cheguei com o Chevette de boinha, fiz vistoria, chegou andando, tudo certinho, tava o número de motor, tudo certinho. Fiz vistoria e saí de lá com o Chevette certinho, a vistoria aprovou. Motor, que importa é o número, cheguei andando. Fiz vistoria com o Chevette em 3 cilindros, pessoal. Voltei, o Chevette foi pro lado. Daí acionei a dona, né, pagou as guias, que tá o nome dela, passou pro meu nome o Chevette. Tranquilinho, saiu no meu nome. E outra vez, pessoal, também falando disso aí, uma vez eu comprei um Dorjão V8. E veio também com a 7ª biela batida. Tava muitos anos parado, funcionei ele, tava batendo o 7º cilindro. Mesma coisa, pessoal. Peguei uma tira de couro e abraçadeira, isolei o 7º cilindro e funcionei o Dorjão com 7 cilindros. Também funcionou bem, tudo tava certinho. Aí, pessoal, eu abri o motor do Dorjão de novo. Eu não lembro se eu, na época, para fazer isso aí, eu tirei o kart. Não lembro se tirei o motor, o kart, fiz por baixo, não lembro, do Dorjão. E daí, depois tirei o motor, pessoal. Tirei o virabrequim essa é master, gambiarra master. Daí tirei o virabrequim, tinha fundido a 7ª biela, até a biela estragou também, muito tempo foi andado batendo no Dorjão. E o virabrequim tinha rebaixado assim que não ia prestar mais. Não alcançaria a retífica, né? Afundou o virabrequim no lado que empurra. Pessoal, o que que eu fiz? Pessoal, eu era novo, eu tinha uns 19, uns 20 anos naquela época. Pessoal, eu enchi o virabrequim com solda, pessoal. Fui enchendo, um pontinho em cima do outro, vinha enchendo, porque por um lado ele não gasta só na parte que empurra.
por encher aquele desgaste até querer passar um pouquinho. Pessoal, comprei lima nova e na lima, pessoal. Pegava fraquinho e onde é que tinha mais solda, onde é que era a base do que não comeu, eu fazia na mão aqui, ó, até chegar onde é que também no outro lado. Girando e limando, girando e limando. E daí fabriquei uma bronzina, eu não tinha uma bronzina de dojão, fabriquei uma bronzina a partir de uma bronzina, acho que de Opala, não lembro, ou de Fusca, aquela estreita, não lembro, não sei de que eu peguei. Recortei, fiz encaixe, fiz uma bronzina pelaquela biela que era fundida, não adiantava comprar uma bronzina nova, queria ter que fazer alojamento. Com os recursos que eu tinha, sem condições de gastar, fabriquei uma bronzina para aquela biela fundida e com a biela eu ia experimentando com 2 tampas de biela. E depois, por último, na própria biela, para dar o acabamento final. Até que, e com a lima, depois lixando com tira de lixa, depois até por último fechou tudo, uma tira do brim de calça jeans, eu fiz polimento no virabrequim. E deixei lisinho, apertando a bronzina, a biela, batendo, até que fechou redondinho. Beleza, montei o motor, ficou uma pressão de óleo bom. Era um carro com 63 mil quilômetros na época ainda, tinha até os selos de 0 quilômetro no lado, aqui no lado direito do carro. Era tá anos parado, tudo enferrujado, mas tinha rodado 63 mil quilômetros só. Então o motor era muito íntegro, o resto. E pessoal, funcionou pressão do óleo, marcar com ponteiro, deitada a pressão 100%. Eu andei muito tempo naquele dojão, mas olha, dava-lhe pau, ia em 60 por hora e dava uma freada, fazia entrar aí, deixava patinando andando para frente, patinando para trás 20 metros. Nunca deu problema, vendi pro meu irmão, ele fazia a mesma coisa, ele andou mais que eu ainda, ele vai comentar, ele lembra. Ele fazia isso aí também. Ia 60 por hora, dava 2 pedaladas de embreagem, ficava o pé no freio, fazia entrar ré e deixava picando para trás de volta, patinando. Nunca deu problema, pessoal, o virabrequim retificado em casa. Por enchido com solda retificado em casa. Vendemos, nunca deu problema depois. Essa é uma das histórias que eu tenho, para contar. Um dia que estiver chovendo, eu vou contar bastante história. Eu tenho muita história para contar, pessoal. Man, tá louco. Mas é isso aí, pessoal. Comenta, compartilha, deixa o like e ativa o sininho. Tá, pessoal? Deixando esse vídeo por aqui. Valeu, é nóis. Fui.